Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Max aqui. E a gente vai encerrar aqui esses conteúdos do primeiro bimestre e em seguida vou postar na plataforma uma avaliação. Aqui a gente vai fazer uma correção das atividades que eu passei, coisa simples, e fazer uma revisão rápida que também postarei na plataforma. Aqui eu passei um primeiro exercício com base naquele conteúdo que eu passei sobre arte indígena e arte na pré-história brasileira. Então aqui tinham duas questões simples com base na videoaula, com base nos PDFs, que não tinha dificuldade de se responder. Então, a primeira questão dizia o seguinte: caracterize as pinturas rupestres na região de São Raimundo Nonato. Aí lá no meu PDF tem lá explicando direitinho, tem na minha videoaula, vocês poderiam ter colocado geralmente motivos naturalistas, representando figuras antropomorfas, ou seja, representação de pessoas, ou figuras zoomorfas, que representam animais. Tendência das cores em vermelho, principalmente, vermelho, mas também amarelo, preto, e geralmente se limita a isso. Motivos naturalistas, figuras antropomorfas ou amorfas e predomínio do uso da cor vermelha. Basicamente, você caracteriza a pintura rupestre encontradas na região de São Raimundo Nonato. A segunda questão simples também, em quais situações os índios utilizam a pintura corporal, basicamente em diversas situações, quando estão em festa, quando estão em luto, quando estão em guerra, serve para identificar o membro de uma tribo, cada tribo tem sua forma de se pintar, então é mais ou menos como se fosse uma vestimenta indígena. Isso está lá na videoaula, nos PDFs, para quem leu. Simples, sem problema. E aí, assim, nós temos também um outro exercício que eu passei lá, que foi uma atividade prática. E acho que também não foi complexo, acho que deu para todo mundo fazer, simplesmente. Alguns têm uma habilidade maior, outros menores, mas isso não é importante. O importante é ter aquela prática, não vou cobrar a perfeição. Eu quero que vocês tentem a prática de acordo com o que eu passo, é mais pela experimentação, para desenvolver uma habilidade manual e, assim, não vou cobrar perfeição. O que vocês conseguirem fazer, eu vou considerar como atividade concluída. Então, basta tentar, e era uma atividade bem simples, e a gente vai continuar com outras atividades práticas dessa forma. A revisão. Revisão aqui desses conteúdos, que é arte indígena, arte da pré-história brasileira, simples, conteúdo curto. Basicamente, a gente destacou o que tinha de arte, e é basicamente o que eu vou cobrar na avaliação que eu vou postar na plataforma. Aqui, o importante é mais a questão do texto. Então, as aulas estão bem explicadas na videoaula, e eu vou passar rapidamente só para pontuar o que é de mais importante vocês saberem para fazer a avaliação, e vou destacar esse conteúdo. Arte da pré-história brasileira, falei disso, falei desses conteúdos, o que mais se destaca no Brasil, Gruta da Cerca Grande, Minas Gerais, Piauí, São Raimundo Nonato. Eu falei de algumas descobertas em outras regiões também, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é possível encontrar pinturas rupestres em boa parte dos estados brasileiros. Qualquer coisa, em dúvidas, voltem naquela videoaula lá que eu explico melhor. Pinturas rupestres são pinturas que estão nas paredes das cavernas, como vocês veem na imagem. E aí, no Brasil, basicamente, são obras de motivos naturalistas, onde o artista, entre aspas, retratava esses animais da forma como viam. Por isso que viam de maneira natural, da mesma forma eles tentavam retratar. Por isso que é motivos naturalistas. Assim, às vezes até em proporções da forma que eles viam, eles tentavam retratar. Destaque aí no Piauí, uma imagem aí.
Obras de motivos geométricos também, linhas, círculos, grupos de pontos, então triângulos, espirais, também são possíveis encontrar. Pinturas de São Raimundo Nonato, aí também no destaque, normalmente são todas preenchidas, são figuras antropomorfas ou amorfas, figuras preenchidas com a cor vermelha, em sua grande maioria. E aí esses textos aí eu vou deixar disponível para vocês darem uma lida, conferirem quando forem fazer a avaliação que vai estar na plataforma. Arte dos índios brasileiros, uma arte utilitária, ou seja, tudo que o índio produz tem que ter uma função, tal como o homem da pré-história, os índios também não têm essa noção de arte. A arte é um conceito nosso, ocidental, da nossa cultura, e digamos assim, do homem civilizado, entre aspas, também. Então, o conceito de arte é algo da nossa cultura. Então, o índio, quando produz esses artefatos, o homem da pré-história também, quando faz essas pinturas rupestres, não tem essa noção de arte que a gente tem, de exposição, de embelezar essas coisas. Mas, por aproximação do que a gente produz como arte, a gente chama de arte, ok? Então, e nessa ideia, tanto o homem pré-histórico como o homem como o homem indígena, ele tem essa noção de beleza, então eles têm essa preocupação de embelezar, de ornamentar cada artefato, cada peça que eles produzem, seja as esculturas, seja as máscaras, seja os enfeites corporais, seja a pintura corporal, tudo tem um ideal de beleza, uma ideia de ornamentação, e isso é o que aproxima ainda mais do nosso conceito de arte. Destaque na arte indígena, cerâmica, trançado, tecelagem, pintura corporal e enfeite corporal. Tudo isso é o que a gente destaca na arte indígena. E vocês podem ver em detalhes aí no texto e na outra videoaula que eu postei. Algum destaque do trançado, deixar aí disponível também. Vou passar para frente, já tem uma aula explicando isso. E falando da dança também, que faz parte da cultura indígena, que é passada de geração em geração e sempre acrescentando novos movimentos. Então, uma forma de expressão artística também da arte indígena que está dentro da sua cultura. Pintura corporal, comentei bastante também, varia de tribo para tribo. Então, análise de uma obra em comparação com a carta de Pedro Vaz de Caminha, quando chegaram aqui no Brasil e viram os indígenas. E aqui uma obra do lado esquerdo, Albert Ecoute, que é meio da época do neoclassicismo no Brasil. A gente percebe um certo realismo, um certo simbolismo na pintura. Ou seja, as duas obras, tanto a carta, tanto a pintura, elas tentam retratar o homem indígena que aqui vivia. E aí mais detalhes dessa comparação. E assim, o primeiro conteúdo que eu deveria abordar, que está lá no livro de vocês, do primeiro capítulo, é o conceito de arte. Vocês podem voltar lá no livro de vocês, primeiro capítulo, tem um capítulo falando sobre o conceito de arte, o sentido das coisas. Então, é algo que eu vou acrescentar aqui para a revisão, que eu não cheguei a comentar, mas é importante, está no livro de vocês, e para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. O que é arte? Então, assim, o conceito de arte, resumidamente, ele muda no decorrer da história, ou seja, lá dos tempos da primeira manifestação artística da pintura rupestre, até o surgimento passando pelo surgimento da expressão artística, do que é arte, da arte como um termo, e até os dias de hoje esse conceito de arte ele vai mudando, além do fato da cultura também. Às vezes o que é arte numa cultura não é arte numa outra cultura, então varia bastante. Por exemplo, lá no período
digamos ali do Renascimento, 1350, 1300, 1650 na Europa, uma pintura para ser considerada arte, ela tinha que ser bem realista, cheia de detalhes, sombra. Então era quase uma fotografia de tão perfeita, apesar da fotografia não existir ainda naquela época. Então hoje, às vezes, um desenho estilizado, arte abstrata, que não necessariamente retrata nada, é apenas linhas, riscos, pingos, manchas, cores, ela é considerada arte hoje. E aqui a gente tem ver na imagem, tem lá no livro de vocês, um artista com a placa, o que é arte, para que serve, tentando estimular esse raciocínio em quem passava ali em frente à vitrine, onde ele estava. E a arte serve para alguma coisa? Qual o sentido dela? O que é arte? Qualquer coisa é arte? Então, muitos artistas colocavam, principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, colocaram esse conceito em questão. Então, assim, é muito difícil determinar o que realmente é arte. Porque, além de tudo que eu já falei, a arte é um conceito pessoal. Algo eu posso considerar arte e você pode não considerar. Por exemplo, eu faço um risco no papel e acho que aquilo é arte. Mas pode vir outra pessoa e dizer que não é arte. Então a arte ela é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, cultura para cultura e até de época para época. Coisas que antigamente era considerado arte e hoje não é mais e vice-versa. Então, na arte, isso é possível. Você pode fazer a sua própria análise de uma obra. Por exemplo, eu faço um quadro, coloco alguns elementos e você faz sua avaliação. O que, é que você entende daquilo? Então, a arte ela é muito pessoal. E nem vai estar errado. Eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra. E o artista pode até ter pensado em outra coisa na hora de retratar. E ainda assim, ele tendo a ideia dele, você pode interpretá-la à sua maneira. Então, a arte abre essa possibilidade. Aqui mais algumas coisas a respeito. Vou deixar no PDF aí para vocês. Ofício da arte esse é um conteúdo que está lá no primeiro capítulo do livro de vocês. Produtor cultural, que é o profissional responsável por criar eventos de artes artístico, teatro, música, apresentações, performance, dança. Então, ele é que vai cuidar desde da criação do espetáculo, passando para a divulgação, chegando até a apresentação e concretizando um espetáculo artístico. Sarau. Sarau normalmente é algo que surgiu como uma reunião entre amigos no fim de tarde, onde eles se reuniam para recitar poesias, cantar, tocar alguma coisa, uma apresentação teatral, coisas nesse sentido. Ok? E são conteúdos que estão lá no livro de vocês podem pegar lá no primeiro capítulo. Handmade foi algo dos primeiros movimentos que pôs em dúvida o que era arte, que fez esse questionamento, que fez as pessoas pensar. Handmade, Marcel Duchamp, ele pegava coisas prontas, como a gente vê aí um mictório desses de banheiro masculino, colocava uma exposição e fazia pessoas refletir. Isso é arte? Só porque está no museu? Só porque está sendo exposto? Então, isso gerou muita dúvida, muita discussão e até hoje gera discussão. Ele pegava coisas prontas, aqui nesse caso ele pegou um mictório de banheiro e colocou o título, A Fonte. Tá meio de cabeça para baixo, ele colocou o título, A Fonte. E aí as pessoas chegavam, alguns se ofendiam, outros refletiam e acaba que hoje, na arte contemporânea, muita coisa, dependendo da situação, de onde está sendo exposta, com um objetivo, é considerado arte, ainda que por muitos não sejam. Provocações da arte, algumas manifestações da arte contemporânea, que é muito importante, é um dos conteúdos que mais caem no Enem, essas coisas de arte contemporânea. Aqui a gente tem uma performance, que seria um espetáculo em que o artista atua, lembra muito algo meio que das artes cênicas, ele pode dançar, encenar, interpretar, cantar, algo que ele usa o corpo para se expressar. Isso é uma performance. Happening é muito semelhante à performance, a diferença é que obrigatoriamente tem uma participação
do público, ou seja, ele interage com o público, ele traz o público para participar, ele também utiliza o corpo, tem muito ligado com a questão das artes cênicas, mas tem essa interação com o público e é algo bem previsível, já que o público participa, ninguém sabe como é que ele vai reagir, então é algo que vai ser feito a apresentação na hora, então varia de situação para situação. E aqui grupo do Teatro Mágico, ele destacando um dos grupos mais conhecidos hoje em dia no meio artístico do Brasil, que se apresenta com circo, teatro, artes cênicas, música, entre outras coisas. Faz muito dessa questão da performance e dos happening, onde o público interage com a obra, com a apresentação, que é um conceito da arte contemporânea. Vou encerrar aqui, vai ficar uma atividade na plataforma, que é uma avaliação bimestral com base nessas revisões. Até a próxima aula. E é isso. Valeu, galera.